Boa noite, pessoal. Aqui é mais um Chama Conversa em comemoração de Nossa Senhora Aparecida. E hoje chamamos nossos convidados, Amanda e Eduardo, para falar um pouco de Nossa Senhora Aparecida, em homenagem e comemoração dela também. Sejam bem-vindos. Obrigada. Alegria estar aqui. Uma bênção estar aqui com vocês. Então, bora puxar a conversa. O que Nossa Senhora Aparecida representa para vocês? Para mim, é minha mãe. Nossa Senhora, quando fala Nossa Senhora, a gente já lembra de mãe. Então, tudo que envolve, tudo que a gente relaciona a mãe, carinho, cuidado, proteção, a gente relaciona a Nossa Senhora, porque é impossível separar uma coisa, né? Tudo que eu preciso, eu sempre me recorro a ela, eu sempre chamo mãe, né? Santa Mãe de Deus e nossa mãe também. Como nos diz o Evangelho de São João, Jesus diz: eis aí a sua mãe. Então eu a tomei como minha mãe, então ela representa a mãe. Para mim, uma palavra só é mãe. Para mim também. Representa nossa mãe, a mãe de nós, particularmente também, Nossa Senhora Aparecida, mãe do povo brasileiro, né? Maravilha ter essa devoção aqui, nosso sol nacional, né? E como é bom contar com a intercessão de Nossa Senhora junto ao seu Filho Jesus, né? Muitas pessoas falam por aí, né? Pede para a mãe que o filho atende, né? Então, com certeza, Nossa Senhora está intercedendo por nós lá no céu, né? Nos nossos pedidos e ajudando debaixo do seu manto a manter no caminho da fé católica, né? Amanda, você já teve algum milagre ou alguma experiência muito forte com Nossa Senhora? Já. Sempre tive. Às vezes a gente tem de modo bem pequenininho, quase que a gente não percebe. E outras vezes é uma experiência muito forte. O ano passado mesmo eu tive momentos muito difíceis na minha vida, tribulação. Sempre que eu chorava, pedia o auxílio dela, era imediato. Eu sentia aquele conforto, aquele consolo dela, né? A consagração, quando ela me puxou para fazer a consagração, eu vi o sinal dela perceptível. Teve uma vez que eu cheguei em casa, né, porque eu estava muito mal no sábado, a minha mãe chegou e falou: a tia deixou um terço para você aqui. Aquilo para mim foi um sinal do cuidado de Nossa Senhora. Teve também uma graça que eu consegui, que foi tirar minha CNH. A gente estava passando um momento difícil lá em casa, situação financeira e tudo. E aí eu fui fazer a minha novena, Nossa Senhora. Foi na época da minha consagração a ela, uns 5 anos atrás. Fui fazer minha novena e pedi essa graça: olha, por favor, me ajuda a tirar a minha carteira. Eu já estava fazendo uma escola. E aí chegou o dia de fazer a prova, o exame final. Aí quando chegou o dia de fazer o exame final, fiz a primeira parte, né, dar a volta com um carro na rua. Beleza. A segunda parte eu estava super nervosa, pensando que não dar conta. Porque eu já estava bem assim, nervosa, sabe, ansiosa, com medo. Aí já as 3 tentativas. Fiz a primeira, aí o rapaz falou do meu lado assim: ficou péssimo. Aquilo ali me abalou. Fiz a segunda, não, vai para a terceira. Aí quando eu fui para passar a marcha assim, para dar ré, eu pensei: Nossa Senhora, vai para a senhora. A senhora sabe que eu não vou ter chance de fazer outra, porque eu não tenho condição financeira para pagar outra prova. E nem psicológica, né? Eu estava passando um momento muito difícil. Confiei. Fui, fiz uma baliza perfeita. Consegui minha carteira. Então isso eu atribuo a Nossa Senhora, porque foi o cuidado dela, foi a minha confiança nela, que ela sabia que eu estava precisando naquele momento, ela me acudiu. Então, para mim, um sinal exterior visível da graça dela foi nesse dia. Então, eu sempre dou testemunho disso para todo mundo. Quando vai tirar a carteira, eu falo: pede a Nossa Senhora, faz novembro. Você falou que meu amigo Diogo também conseguiu. Eu falei. CNH também. Nossa Senhora ajudando os motoristas aí. E você, Eduardo? Você tem alguma experiência, um milagre? Com certeza, Nossa Senhora tem sido sustentada na fé desde os momentos que eu afirmei mais, né, que eu tive uma conversão mais intensa após a pandemia. Nossa Senhora vem conduzindo, né, principalmente no ano passado, que eu tive um momento de deserto, sabe? Às vezes, assim como Jesus passou o deserto, né, na sua caminhada, 40 dias, às vezes também Deus nos convida a uns momentos, né, de algum sofrimento, de alguma aridez espiritual, para provar nossa fé também, nossa maturidade espiritual. Nossa Senhora foi muito importante nesse processo, porque ano passado eu também me consagrei a ela pelo método de São Luís Maria de Montfort. No passado. E recomendo a todos vocês também procurarem
método de consagração total a Nossa Senhora por São Luís Maria de Montfort, uma bênção, ficar mais perto da nossa mãe, né? E durante esse processo, né, de deserto, ela sempre me acompanhou, me deu o consolo necessário, e uma das graças que ela me trouxe foi a minha Maria. A minha Maria, Nossa Senhora, ela sempre me falou, né, depois que eu consagrei a ela me falava, né, que eu tinha muita aridez e muita ansiedade com relação à minha vocação, né? Eu não encontrava uma pessoa certa, e Nossa Senhora, a partir do momento que eu consagrei ela, eu sentia no meu interior que ela estava me conduzindo à minha vocação, né? E sem mais nem menos, uma das primeiras conversas que a gente teve foi sobre a consagração, e com certeza foi Nossa Senhora que trouxe a sua representante aqui na minha vida. E você, Silmar, já teve experiências? Aí que eu me lembro, não. Tá bom. Brincadeira? Já. Olha, ué, mais uma vez aquela vez que Deus deixou tocar tudo mais, eu não acreditava em Nossa Senhora, né? Pensava que era uma utopia, os católicos tudo mais e tal, achava que era mentira. Aí eu lembro que o Braz pediu para tocar Maria de Nazaré, quando ele me deu a oportunidade lá na Produção Nova. Aí eu toquei, foi a música que todo mundo conheceu ali, e a música que as pessoas falaram que eu evangelizei lá, eu toco trompete, não sei se vocês já viram. Então, essa é a minha experiência com Nossa Senhora. A partir dali eu acreditei que ela existe na minha vida, ela está sempre comigo. Braz Oscar, não dei do LOL dele. Olha só. Sim. Na sua opinião, por que será que o Dia das Crianças é comemorado no mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida? Então, eu vi que o Dia das Crianças foi instituído com o objetivo, acho que foi em 1924, com o objetivo de conscientizar aos cuidados das crianças, a educação infantil. Depois, acho que 6 anos depois, o Papa Pio XII instituiu Nossa Senhora como a padroeira do Brasil, oficializou isso. Então, foi assim, aí, depois, acho que em 1980, o Papa João Paulo II veio aqui no Brasil e depois disso, o presidente da República até então, instituiu o feriado nacional. Então, o feriado é por conta de Nossa Senhora. Por que eu relativizo isso? Porque o Dia das Crianças, Nossa Senhora, as crianças, toda criança tem uma mãe. Então, foi como ela estivesse mostrando que ela é a mãe dessas crianças. E engraçado que eu lembrei disso quando eu estava me preparando, tipo, quando a gente vê uma criança ali chorando, doente, a gente fala, cadê a mãe dessa criança? A gente não pensa no pai, a gente não pensa no avô, no seu irmão, a gente fala, cadê a mãe? Então, Nossa Senhora mostrou nessa data que ela é a mãe dessas crianças. E nós também somos crianças, né? Apesar de adultos, nós temos essa infantilidade, nós não sabemos rezar direito, nós caímos em pecado, nós levanta e cai. Então, essa relação para mim dessa data é disso mesmo, ela mostrar que ela é a mãe dessas crianças do Brasil e do mundo inteiro. Perfeito, ela falou tudo. Mesmo não tendo relação, né, muito direta, né, o Dia das Crianças foi antes do feriado da Nossa Senhora, mas com certeza foi uma providência de Deus, né? Instituir essas duas datas no mesmo dia, né? Tornando Maria como mãe de todas as crianças do Brasil. Glória a Deus por isso. Você já foi criticado em algum ambiente social por ter devoção em Nossa Senhora Aparecida? Ou por serem católicos, também algo assim. Olha, ultimamente não. Mas eu lembro de uma vez quando eu era criança, todo mundo conhece aquela devoção da capelinha da Mãe Rainha, né? Que fica um dia do mês na casa dela. Ah, sim. E quando eu tinha uns 10 anos ou menos, eu lembro que meu pai pediu para eu levar a capelinha na vizinha. E nisso eu andando com a capelinha na rua, tinha uma outra turminha do outro lado. Não sei porquê, mas me desejando derrubar essa imagem. Nossa, madre, eu vou deixar cair. E ficou com aquilo. Eu fiquei até com medo desse pra cima de mim, então eu fui, levei a imagem correndo e voltei para casa. Outras perseguições também na escola, mas isso é uma coisa bem rasa mesmo. Infelizmente é uma coisa que todo mundo passou, passa ou vai passar. Pelo menos uma vez na vida, nós católicos vamos passar por isso, né? Das pequenas provocações por ser católico, principalmente por ser devoto de Nossa Senhora. Até mesmo em meios católicos, até mesmo alguns católicos criticam a nossa devoção à Senhora, porque rezar o terço, porque isso, a gente tem essa percepção
graças a Deus também, explicitamente, assim, eu não tive muitas perseguições com relação a Nossa Senhora, não. Né? Mas eu fazia parte de um grupo de oração da renovação lá dentro da UFA, sabe? Da Universidade Federal de Lavras. Aí lá o ambiente era um pouco mais hostil, sabe? A gente convidava, às vezes o pessoal não gostava, às vezes até xingava, falava alto. Era complicado. É um dos meios de evangelização que, onde superabunda o pecado, superabunda a graça também. Esses meios precisam ser evangelizados, né? Mas os desafios eram bastante grandes, né? Sobretudo porque a gente fazia no meio do canteiro lá. Então era passagem de todo mundo, aí era meio complicado, mas a graça de Deus está dando muitos frutos lá ao grupo, né? O grupo de oração das nações. Antes desse eu fazia parte de um que chamava Magnífica, né? O canto de Nossa Senhora Santa Isabel. Era numa sala lá e era muito abençoado também. Mas o que a gente vê, sobretudo, é criticando as mídias sociais com relação à nossa devoção com a Nossa Senhora, né? Às vezes a gente fala, onde está isso na Bíblia, não sei o que, vai falando asneira por asneira. E uma frase que eu achei muito interessante para falar neste momento é que muitas das vezes pessoas que falam mal de Nossa Senhora, elas carregam a Bíblia debaixo do braço. Né? O que adianta falar mal de Nossa Senhora, que foi aquela que teve a palavra no seu ventre, o próprio Jesus é a palavra encarnada, e depois ela vem carregar a Bíblia debaixo do braço, sem congruente. Como é que você vai falar mal da mãe de Jesus? Você gostaria que falasse mal da sua mãe? Será que Jesus gosta de falar mal da mãe dele? Claro que não. Ele gosta que a gente tome por nossa mãe também, como ele deu a João lá aos pés da cruz. Então não adianta andar com a Bíblia de braço do braço e falar mal daquela que teve a palavra encarnada no seu seio. Então, vale para todo mundo, né? Todos esses que falam para chegar à luz da fé. Às vezes tem uma devoção muito bonita com Jesus, tem uma intimidade muito grande e comete essas gafas, né? Essas barbaridades contra Nossa Senhora. Com certeza entristecem muito Jesus, né? Que é a mãe dele. Nenhum filho gosta que fala mal da mãe dele. Vamos lá. Na opinião de vocês, o que a gente pode aprender com Nossa Senhora, assim, na trajetória dela, na história dela e tudo mais? Tudo, né? Igual eles falam, as crianças aprendem com os pais. Os primeiros educadores das crianças são os pais. Então, como é a nossa mãe, a gente tem tudo para se inspirar nela. Nossa Senhora é cheia de graça, ela tem todas as virtudes. Olha, se eu quero ser uma pessoa mais paciente, eu tenho que olhar para ela, como é que ela era. Uma pessoa mais casta, uma pessoa mais humilde, né? Como ela mesma disse que ela tem essa humildade. Então, Nossa Senhora ensina tudo. É como se a gente tem que ser o reflexo dela, uma aparição dela. Então, tem como aprender tudo com Nossa Senhora. Até mesmo a confiança na oração, né? Igual nas bodas de Caná, ela não insistiu com Jesus, não. Ela falou para o pessoal, faz o que ele mandar. Tipo, ela não falou, sou sua mãe, você tem que fazer isso para mim. E às vezes a gente quer justificar com Jesus também, né? E agora, às vezes, eu faço tudo tão direitinho, por que o senhor não faz isso para mim? Como se a gente tivesse direito a alguma coisa. Ela que tinha direito, não fez. Então, a gente tem que aprender tudo com ela, todas as virtudes que a gente precisar, a gente pode recorrer a ela. Quando eu falava, é a única que teve o rei na barriga e não foi soberba. É a única que teve o rei na barriga na nossa visão. Né? Mas além disso, a gente pode aprender várias virtudes com ela, né? Como a humildade, como ela se portou frente à anunciação do anjo, ela foi toda humilde, se propôs, né? Com obediência aos planos de Deus. A gente pode tomar ela como exemplo de várias outras virtudes também, como a paciência, né? Frente àquela perda do encontro no Jesus do templo, frente à cruz, né? Como paciente foi Nossa Senhora, né? E confiante nos planos de Deus, mesmo diante de tantas dificuldades, de tanta espada transpassando a sua alma, ela teve paciência. Ela foi também caridosa, né? Na sua visita à sua prima Santa Isabel, ela nem esperou direito o anjo sair, ela já foi, né? Ela acreditou prontamente que Santa Isabel, mesmo idosa, mais velha, estava grávida de verdade, foi, né, lá visitar ela e ajudar, né? Nessa época ela estava grávida de São João Batista, né? Também exemplo de oração, como a Amanda falou. Então, ela é a criatura mais perfeita que existiu na Terra, né? Foi a criatura que maior a gente tem como exemplo, né? Jesus não conta, porque ele é o próprio Deus. Então, ela é a criatura, né, mais semelhante a nós que a gente tem mais a espelhar, porque ela possui, né, muitas virtudes para a gente se assemelhar
muitas outras religiões criticam a Igreja Católica por venerar Nossa Senhora. Em um mundo com tantas mulheres, por que Deus escolhe Maria para essa missão grandiosa, ser mãe do nosso Salvador? Você tocou 2 pontos, né? Você falou a palavra certa, especificamente por venerar Nossa Senhora. Só que na cabeça deles a gente não venera, a gente adora. E aí eu acho que é um motivo da crítica deles, né? Porque a gente aprende que tem 4 graus de veneração, né? Que é latria, hiperdulia, protodulia e adulia. O que seria latria? Latria é adoração. A gente presta somente a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa Senhora, ninguém pode receber latria, que é próprio do Deus. A hiperdulia, não, a dulia é veneração, que a gente faz com os santos e os anjos, que a veneração é honrar, a lembrança. A gente até venera as pessoas, por exemplo, um jogador de futebol, a gente dá uma medalha para ele, venerando ele, por quê? Porque a gente está reconhecendo o trabalho dele, isso é veneração, isso não é pecado. A hiperdulia é o que a gente faz com Nossa Senhora, que é a veneração máxima. Então, ou seja, por mais que os outros sejam santos, os santos, por exemplo, São Padre, São Faustina, a gente venera. Nossa Senhora tem que ser uma veneração de algo maior, tem que ser a hiperveneração. E a protodulia que a gente dá a São José, né? Porque a primeira veneração de São José foi São José, foi o esposo de Maria, foi o pai de Jesus, foi quem salvou Jesus de Herodes. Ele merece, depois de Nossa Senhora, a primeira honra. Então fica latria, hiperdulia, protodulia e dulia. E o que eles pensam, as outras religiões? Que a gente comete só latria, só a adoração com Nossa Senhora. Eles acham que a gente, não sei se vocês acreditam, que a gente acha que Nossa Senhora está aqui. Não sei como que passa na cabeça deles, né? Isso aqui é uma representação dela. Isso aqui significa muito pra gente, mas não é Nossa Senhora. E eles, na cabeça deles, devem achar que a gente acha que é Nossa Senhora, né? Para eles fazerem muitas críticas para nós, então eles não entendem essas diferenças de veneração na nossa igreja. Então acho que é esse o motivo da crítica, o motivo principal. E a outra pergunta, por que no meio de tantas mulheres Deus escolheu Nossa Senhora para ser a mãe de Jesus? Então, ele escolheu ela muito antes dela nascer, ele formou ela, Imaculada Conceição, e fez ela nascer sem ser concebida, sem pecado original. Então já tinha escolhido ela muito antes dela nascer. E por ela mesma dizer, né? Olhou para a humildade de sua serva. Então ele viu que ela era realmente humilde, que ela realmente aceitou aquelas graças que ele quis dar para ela, que ele superabundou ela de graças e ela soube usar isso. Então, pela humildade dela, pela capacidade dela de aceitar, de saber fazer bom uso da graça que Deus deu para ela, ela foi escolhida. E não tinha como ser outra, não tinha como ser diferente. Sim, com certeza ela respondeu muito bem. Só completando, né, porque a gente é muito criticado, a Bíblia nem profetiza a respeito disso, né? Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, fala que porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Então, isso aqui está falando do ódio entre Satanás e a mulher profetizada, a mulher que está lá na Bíblia, que está lá em Apocalipse. Jesus trata ela como mulher lá nas bodas de Caná, e também na hora que ele vai deixar ela como mãe, né, de São João. Ela é a mulher que está falando aqui na Bíblia. Então, quem é contra ela é justamente Satanás, né? Satanás, ele tenta, através de sua astúcia, esse ódio, essa inimizade, tantas religiões que a gente vê por aí, né? Então, com certeza não vem de Deus, né, essas coisas, esse ódio a Nossa Senhora gratuita. E além disso, né, gostaria também, a segunda pergunta, por que dela ser escolhida, né? Justamente Deus a predestinou desde todos os tempos para ser a mãe do Salvador. Então ela não é uma mulher qualquer, né? O próprio Deus, na sua misericórdia, predestinou a Nossa Senhora para ser a mãe dele. E por isso a Igreja fala de 4 dogmas principais de Nossa Senhora, por causa de toda essa graça que ela recebeu, né? O primeiro é justamente a Imaculada Conceição, que a Amanda falou. Então, os méritos de Jesus na cruz, eles foram antecipados a Nossa Senhora, né? Ninguém é salvo a não ser por Jesus. Então, Nossa Senhora é tão especial que ela antecipou essas graças. Jesus antecipou para ela essas graças desde o nascimento, que ela foi concebida sem pecado original, né? Que foi cometido lá por Adão e Eva. Então, essa culpa original ela não teve, justamente para ela receber o Salvador.
tinha que ter um tempo imaculado para ter Jesus no ventre. A segundo dogma que a igreja fala para a gente, né, é a virgindade perpétua, ou seja, que Maria sempre foi virgem, permaneceu virgem, mesmo depois, né, de dar à luz a Jesus. Né? Então ela, né, inclusive, uma das consequências do pecado original é as dores de parto. Ela não teve essas dores de parto justamente porque ela não tinha um pecado original. O terceiro dogma é a maternidade divina, ou seja, ela é a mãe de Deus, justamente porque Jesus, né, ele é uma única pessoa, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele é a segunda pessoa. Mas Jesus também tem as duas naturezas, ele tem a natureza humana, que foi concebida por Maria, e ele tem também a natureza divina. Como a gente não pode separar a natureza humana e a divina, porque senão a gente não seria salvo, seria um Deus distante, Deus ele se faz homem justamente para nos salvar, para nos redimir do nosso pecado. Então Nossa Senhora também pode ser considerada a mãe de Deus, já que a gente não pode separar a natureza humana da divina dele. E o quarto dogma que a nossa Santa Igreja fala de Nossa Senhora é justamente a Assunção, né? Como ela, toda especial ao longo de sua vida, um papel singular na nossa redenção, que foi ter aceitado ser a mãe do nosso Salvador. Ela também, depois de sua, né, vida aqui na terra, ela foi assunta em corpo e alma para o céu, onde está lá com Jesus. Né? Então, é maravilhoso esses dogmas e com certeza Deus a predestinou para essa graça especial e também nos toma, ela tem um papel especial no céu também, junto a Jesus, intercedendo por todos nós. Né? Uma bênção ter Nossa Senhora pela misericórdia de Deus. Lembrando que a imagem achada aqui, né, pelos pescadores, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, é a imagem da Imaculada Conceição. Virou Aparecida porque ela apareceu, né, ali no Rio. Então virou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, mas oficialmente era as primícias da Imaculada Conceição. Ela foi ficando com essa aparência mais escura justamente por causa do Rio, né? Ao longo do tempo. Foi oxidando, né? Ela foi oxidando e ficou com essa aparência mais escura, né? Até combina com a nossa miscigenação aqui no Brasil. Isso foi muito sinal para os escravos na época, né? Ver que não era um Deus distante, que Nossa Senhora estava ali, sofria, estava na pele deles, literalmente, né? Isso é muito lindo, essa analogia, esse cuidado de Nossa Senhora, né, com o seu povo. Uma bênção. Primeiro eles acharam o corpo de Nossa Senhora, né? Aí depois, por milagre, eles acharam a cabeça, né? Como difícil era isso, um rio desse tamanho, eles acharam primeiro o corpo e depois a cabeça. Então foi um milagre. E logo após isso, né, o primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida, que é justamente a pesca milagrosa, né? Que esses que estavam pescando lá, eles deviam pescar esses peixes justamente porque o governador da província iria lá fazer uma refeição e eles não estavam, né? Não tinham conseguido quase nenhum peixe. Né? E milagrosamente, depois de ter pescado o corpo e a cabeça de Nossa Senhora, ela faz aparecer um monte de peixe. Né? Vários outros milagres, né? Isso também lembra aquela passagem de João, quando Jesus ressuscita e fala para os Pedro e os outros discípulos para pescar de novo, joga a rede para o outro lado. E aí aparecem outros peixes. É muito bonito a gente ver essa analogia. A ação divina é maravilhosa e convergente. Né? Tudo maravilhoso, perfeito mesmo. Os planos de Deus. Você falando assim na cor, eu me lembro o nome da Nossa Senhora de Guadalupe, que é do México, assim. Apareceu Ele é como pardo. índia, né? Apareceu como índia justamente para dar conforto para os índios na época, né? Ela dá vida ao jeito dela, porque se identificaram com ela. Mais pardas e igual o peixe grande. Na área agora. Na opinião de vocês, o que Nossa Senhora representa para o Brasil, para a nação brasileira, de fato? Ela foi proclamada a padroeira do Brasil. Mas antes disso, o povo já tinha muita devoção por ela. É tão bonito a gente ver que no mês que vem mesmo já começa, né? O mês dela já em outubro, já agora. Já começa a novena, as peregrinações em São Marias. É tão bonito a gente ver aquelas pessoas fazendo promessa, indo até lá. Então, Nossa Senhora está enraizada, Nossa Senhora Aparecida, né? Principalmente, ela está enraizada essa devoção brasileira. Toda casa católica, pelo menos 90% delas tem uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida. Seja pequena, seja estampa, um quadro, um tercinho, até um carro, aquelas mais pequenas, mas tem uma imagem que remete a Nossa Senhora Aparecida. Ela está entrosada no povo brasileiro, ela está totalmente. É difícil de separar, nunca vai separar, porque ela deu essa raiz
nossa, aquilo sempre me dá tanta emoção quando chega essa data e canta essas músicas que a gente vê tanto que a gente ama a Nossa Senhora Aparecida, né? É isso. É, muito isso mesmo. Eu acho que representa a fé do povo brasileiro, né? O maior país católico do mundo, né? Que tem Nossa Senhora como a sua mãe, a sua padroeira. Como é bom, né? Ter essa fé maravilhosa católica, de ter uma mãe, de ter o nosso Deus todo maravilhoso. Acho que representa essa graça da nação brasileira, né? De estar desde o descobrimento lá, que graças à providência de Deus fomos, né, descobertos por Portugal e eles trouxeram a fé católica. Representa toda essa graça de nós termos sido convertidos à fé católica e ter tido mais ainda a presença de Nossa Senhora, uma mãe, é quase que exclusiva para o povo brasileiro. Também quase exclusivo para a gente, né? Lembrando que todas as Nossas Senhoras são a mesma mãe de Jesus, né? Então, Nossa Senhora, né, que a gente cultua como Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, de Guadalupe, são várias aparições, mas de Nossa Senhora, a mesma mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador. Claro. Vemos que no Antigo Testamento fala de profecias sobre Nossa Senhora e sua missão. Vocês saberiam nos dizer algumas dessas profecias? Tem algumas prefigurações de Nossa Senhora, como a gente vê em Esther, que Esther salvou o seu povo, né, de ser morto, uma prefiguração de Nossa Senhora. Judite, que arrancou a cabeça do maior inimigo do povo judeu na época, uma prefiguração de Nossa Senhora que esmaga a cabeça do inimigo, né? E como o Eduardo já leu aqui em Gênesis 3, aqui no capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Essa te ferirá a cabeça e te ferirá o calcanhar. Também na aparição de Nossa Senhora das Graças, ela aparece pisando na cabeça da serpente. Essa é uma profecia. E lá no Apocalipse 12, Nossa Senhora está também. Né? A mulher vestida do sol. Ela está aqui no Apocalipse 12. Então, atravessou lá no Antigo Testamento as várias prefigurações de Nossa Senhora e essa certeza que ela vai vencer, igual ela diz em Fátima, o filho do Imaculado Coração que eu falar. Tipo, nós somos da parte da descendência dela, então é um povo dividido, não tem meio termo, ou é da descendência da mulher ou da serpente. Não tem como ficar, igual muitas religiões dizem, não, prisão de Maria, você vai ficar agora da serpente, porque só tem dois lados, não tem meio termo ali. Então, essa é uma profecia dela e uma missão dela, né? De nos assegurar, de nos embaixo do seu manto, para nos defender dos ataques da serpente, né? Que são ataques traiçoeiros e muitas vezes arrasam muitas almas para perdição. Eu separei só duas profecias aqui no Antigo Testamento, né? Sobre a perdição de Nossa Senhora. A primeira é lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que fala assim, ó. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará a luz a um filho, e chamará Deus conosco. Ele será ungido com manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Então, aqui, né, Isaías já profetiza que Nossa Senhora, sendo virgem, né, imaculada, e a virgindade perpétua dela, ela concede mesmo virgem Deus conosco, né? Foi encarnado nela através do Espírito Santo, né? Não teve nada de obra carnal neste meio. Uma outra profecia também, no mesmo livro de Isaías, só que capítulo 66, versículo 7, fala assim, ó, antes da hora ela deu à luz, antes de sentir as dores, deu à luz ao filho. Né? Quem jamais ouviu tal coisa? Quem jamais viu coisa semelhante? Né? Então, basicamente está falando aqui, né, que Nossa Senhora concebeu sem as dores de parto, né? Ou seja, ela não teve essa consciência do pecado original, ela foi preservada pelos méritos antecipados da redenção de Cristo e ela própria deu à luz a um filho como nosso Salvador. Então, são várias coisas também, várias ideias aqui da Bíblia, também tem uma prefiguração de Nossa Senhora, né? Ruth, Rainha Esther, vários outros, Judite, vários outros livros aqui na Bíblia são prefigurações para chegar à mulher da nova aliança, né? Assim como Eva foi aquela que levou toda a geração humana, toda a
nós humanos em pecado, que cometeu o pecado original, comendo metaforicamente da árvore da sabedoria, do bem e do mal. Nossa Senhora é justamente a mulher da nova aliança, profetizada aqui no Antigo Testamento, que faz parte desse plano de salvação para nós. É justamente o nosso Redentor que se encarna e nos salva através da cruz. É uma maravilha esse plano de Deus para nós. Sobre também o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora, lá em Cânticos 4, no versículo 12, diz: És um jardim fechado, minha irmã e esposa, jardim fechado e fonte lacrada. Ou seja, confirmando a virgindade de Nossa Senhora, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então sempre confirma. Nunca é nada por acaso, né? Porque na palavra de Deus, muitas coisas não é coincidência, tudo providência, né? É uma tradição bonita que às vezes a gente olha por aí, é que Nossa Senhora e São José, eles tinham um propósito semelhante, né? Os dois tinham um voto de castidade com relação a Deus. Isso aí não é dogma, né? A virgindade de Nossa Senhora mas isso aí é uma história bacana, que pode ser da tradição, que eles tinham um voto, né, de castidade, e os dois se encontraram e falaram como compartilharam esse voto, e aí Um ficou responsável por guardar a castidade no mundo. Isso, alguns santos ainda defendem essa tese sobre esse ponto dos dois, que os dois tinham isso, resolveram casar para se manter. Um exemplo disso que a gente tem na igreja é Santa Cecília. Ela tinha esse voto de castidade, mas acho que por obrigação dos pais, ela acabou se casando. Ela confessou esse segredo para o marido dela. E ele, no princípio, não quis, mas depois ele se converteu e os dois manteram a castidade casados, porque é um exemplo disso, né? Então, não é uma coisa impossível. Nossa Senhora consegue tudo, ela é medianeira de todas as graças, né? é uma exceção, né? Hoje São a gente exceção. tem várias vocações, né? Não precisa casar para ser, né? O intuito do casamento é justamente a vocação familiar, os filhos, né? Que Deus planeja. Isso foi exceções mais maravilhosas. A gente tem vocação leiga, consagrada, as vocações religiosas, sacerdotais, que tem esse voto de castidade, a matrimonial, né? Não é recomendado, mas esse casal perfeito, né? Deus uniu esses propósitos de castidade justamente para fazer o nosso Senhor ser o melhor educadamente possível, no lugar mais perfeito possível, que é a Sagrada Família de Nazaré. Também é até coerente, né? Porque uma mãe virgem teria um filho virgem e um pai seria virgem também. Então, ali seria tudo uma coisa bem casta, bem pura. Então, tem tudo um propósito, né? Esse casamento foi justamente uma providência para a salvação. A gente precisava disso. Gente, chegamos no final. Queria agradecer vocês dois, né, por essa conversa. E que Deus abençoe vocês, jovens, casal na sua missão. Muito obrigado. E até o próximo Puxando Conversa. Todo mundo fala: curte, comente e compartilha. Curte, comente e compartilha.